Pessoal, vamos começar a semana 2 do PET 6 do 8º ano, com o quadro dos pronomes. Por favor, Caio. Observem aí. Os pronomes fazem parte da classe gramatical, que são 10. Pronome é a classe gramatical que acompanha o substantivo, que são chamados de pronomes adjetivos, ou substitui o substantivo. Então, nós temos aí, eu falei a definição, e os tipos, pode voltar, por favor, e os tipos de pronomes são 6. São 6 tipos de pronomes. Aí você lê o conceito, mas você vai, o conteúdo dele, se você analisar, ele é extenso, precisa ter um estudo mais detalhado. Eu vou explicar para vocês fazerem a atividade, mas se você tiver interesse em saber mais sobre o pronome, é uma classe muito importante, porque você fala assim, mas por que estudar as classes de palavras, né? Porque você analisa a função da palavra na frase, palavra solta. Por quê? O pronome é uma classe gramatical que substitui para evitar repetição no texto, então a gente usa muito a coesão dentro de um texto, os termos que se referem ao termo anterior, né? Então ele é muito importante. São 6 tipos de pronomes. E nós temos aí o quadro do pronome do caso reto. Os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, nós às vezes, eles funcionam como sujeito na oração. O sujeito ou predicativo do sujeito. Por exemplo, a Viviane está feliz. Eu posso pegar a Viviane, que é o sujeito, e substituir por ela está feliz. Dentro de um contexto para eu não ficar repetindo toda hora a Viviane, a Viviane. Então, os pronomes do caso reto, eles funcionam como sujeito da oração ou predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? A Viviane está feliz. Ela está feliz. Então, feliz é uma qualidade ou característica que se dá ao sujeito, ela. Certo? Os pronomes do caso oblíquo, que você está vendo aí no quadro, eles funcionam como complementos do verbo. Já é diferente do caso reto, dos pronomes do caso reto. Você tem aí também os pronomes possessivos, você tem os pronomes demonstrativos, tem os pronomes relativos. Aí, lá em cima, só citou os pronomes indefinidos e interrogativos, mas não especificou no quadro. Mas se você quiser aprofundar um pouquinho mais, pode olhar quais são os pronomes interrogativos, que fazem uma pergunta, né? Os indefinidos também, tá bom? Vamos então para o texto. Bom tempo, sem tempo, texto narrativo. E aí você, de Carlos Drummond de Andrade, conto. Né? Observe os trechos abaixo e diga a qual elemento do texto ou a quem se refere cada pronome destacado. Então tem o termo onde medrava tudo para todos, havendo bom tempo. Você volta no texto e você vai olhar esse onde está se referindo a quem, a qual termo. Okay? É ao mesmo tempo que não há tempo para fazê-las. Observe aí, esse fazer, vem do verbo fazer, e o las é um pronome. Então, ele seria um pronome do caso, não do caso reto, do caso o quê? Oblíquo, porque ele está complementando aí o verbo, né? Está substituindo algo. Mas ele fugiu a toda. Esse ele, quem fugiu a toda? Ele. Aí você vai responder a questão 2, classificando cada um dos pronomes da questão anterior, se é um pronome do caso reto. Se for um pronome do caso reto, ele vai funcionar como quem? Sujeito da oração. Até já comentei a letra C. O oblíquo possessivo, o oblíquo, o possessivo, o demonstrativo ou o relativo. Aí você fala assim, nossa, mas tem só 3 para responder e tem 5 opções, então é para ver se você vai discernir. Se ele é do caso reto, do caso oblíquo, se ele é um pronome possessivo que indica posse, se ele é um pronome demonstrativo, este, aquele, ou se ele é um pronome relativo. Você está voltando, se está relacionado ao termo anterior que foi dito, para evitar repetição, tá bom? Questão 3. No trecho, quem voltasse do êxodo vinha de alma nova. Quem sobrevivesse à enchente era proclamado herói. Há um pronome repetido.
propositalmente. Qual efeito você acha que queria provocar no leitor? A repetição desses pronomes. Viviane, mas não poderia ser substituído? Poderia sim, mas aí foi feito propositalmente. Se nós trocássemos esses pronomes pelos elementos aos quais eles se referem, como ficaria o trecho? Aí você volta lá no texto que você vai conseguir identificar a quem que ele está se referindo. Tá bom? Na atividade 2, nós temos o dicionário de forma. Era uma vez, então o texto começou com era uma vez, é narrativo. Você observa que tem fala do narrador. Você observa que tem diálogo, porque tem travessão. Né? Então você vai ler o texto para você responder as questões. Caio, por favor. Obrigada. Número 1. Retire do texto lido todos os pronomes presentes e transcreva-os abaixo. Então você pode olhar naquela tabela anterior para ajudá-lo. Você pode pesquisar também em outras fontes. Tá? Número 2. Agora separe-os de acordo com a tabela. Você vai retirar, de repente pode ter mais, mas aí está pedindo para você separar, né? Tem só 2 linhas. Pronome pessoal do caso reto, você vai observar que ele funciona como sujeito. Pronome pessoal do caso oblíquo, como tem 2 linhas, obviamente deve ser 2. E o pronome possessivo. Respondeu aí, vamos partir para 3. Qual a importância de usar os pronomes no texto? Por que é importante essa classe gramatical? Eu já comentei lá no início do assunto, quando eu falei sobre pronomes, mas você pode pesquisar também. 4. Por que o texto começa com a expressão era uma vez? Quais outras palavras ou expressões presentes no texto justificam esse início? Será que é comum todo texto começar com era uma vez? Será que é uma regra? Aí você vai justificar. Atividade 3, nós temos um texto, Ipojuca, berço da nacionalidade brasileira. Você vai ler esse texto com muita atenção. Você vai ler os termos que estão em negrito aí, mais, anterior, primeiro e sempre. Todos esses termos são advérbios. Advérbios indicam uma circunstância, seja de modo, de dúvida, de intensidade, de negação, de afirmação, né? Então você vai ver o termo grifado. Observe os trechos abaixo e diga que ideia cada um dos advérbios remete. Será que mais é uma ideia de quê? De tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de dúvida, de negação, de afirmação? Letra B, o termo anterior. Letra C, o termo primeira. Letra D, o termo sempre. Todos são advérbios. Qual o propósito comunicativo do texto? Qual seria o objetivo, né, desse assunto ser enfocado no texto? 3. Caberia iniciar esse texto com a expressão era uma vez? Será que esse texto é um texto, um conto, que existem coisas assim sobrenaturais, algo irreal, que não aconteceria na realidade? Né? Então, comente sobre as diferenças do propósito comunicativo dos 2 textos. Um é dicionário de formas e o texto Ipojuca, berço da nacionalidade brasileira. Você vai observar que sempre que tem era uma vez nos textos, eles são textos fantásticos. Tá? Aí você vai fazer com bastante atenção. Até a próxima aula. Tchau.